Na verdade, os meus primeiros contatos com treinamento aconteceram na faculdade, porque eu acompanhava na época um atleta de salto com vara, o primeiro cara da América do Sul a fazer 5 metros, que é o Elson Miranda. É uma referência para mim, né? É uma referência para mim porque quando a gente estava na faculdade, a gente estava muito próximo, então eu acompanhava muito os treinos dele, né? Na época eu tinha uma câmera e eu filmava alguns treinos, eu filmava a competição e eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco o atletismo. Então eu não via apenas o Elson treinando, eu vi os outros atletas, como eles faziam o treino deles. O pessoal do peso, do martelo e do arremesso de peso, eles já faziam um trabalho de arranque e arremesso, né, no treinamento. O próprio Elson fazia, só que eu não acompanhava essa parte, eu acompanhava a parte de pista. E, enfim, então naquela época já me saltava os olhos o treinamento de alta performance. Vocês né? estudaram juntos? Você estudou juntos na faculdade e nos formamos juntos. Nessa época, esse treino era onde? Esse treino dessa equipe de atletismo? Não, o Elson treinava no Constâncio, era atleta profissional lá no Ibirapuera, exatamente. Então eu acompanhava ele de vez em quando lá no Constâncio, fazer umas filmagens, só que aquilo já era uma referência de treinamento para mim, né? E quando eu comecei nessa outra academia que eu citei, eu tive uma outra vivência, que é o treinamento fitness, né? O treinamento de musculação. Então era equipamento de ginástica e de musculação, então tinha aquela sequência, aquela rotina. Na época tinha um professor chamado Adriano também, que foi o que se reuniu na academia e que me ensinou a fazer algumas coisas, a como trabalhar, e eu reparei que o atendimento era uma coisa que era primordial na academia, então eu ficava no período da noite com 48 pessoas, eu tinha que dar conta das 48 pessoas. Isso me ajudou muito nesse desenvolvimento dessa habilidade de você poder atender bem as pessoas, né? Que para o cliente interessa, tem 2 ou 3 professores, ele tem que ser atendido, você está pagando para isso, então meu papel era de tentar atender todo mundo da melhor forma possível, né? Que é uma outra habilidade, quando você trabalha na academia, porque é uma outra realidade, é uma coisa que eu acho que é essencial para um professor também apresentar, né? Desenvolver essa outra habilidade, não apenas o conhecimento técnico. E aí depois eu fui contratado para trabalhar na Physis. Na época a Physis ela foi uma academia pioneira porque ela levou uns equipamentos de avaliação física que eram de ponta, trouxe alguns equipamentos eletrônicos para o Brasil, que naquela época não existiam, e levou o pessoal da fisiologia da Escola Paulista de Medicina. E que por coincidência, não sei dizer coincidência ou não, eu tinha me formado e havia começado a fazer uma extensão universitária em fisiologia do exercício. Então eu tinha muito contato com os meus professores de fisiologia, que para mim foi extremamente rico, né? Porque a gente podia trocar muita figurinha, eu podia questioná-los muito, perguntar na prática o que acontecia. E a Physis era uma academia que, por ser pioneira e ter essa avaliação, ela recebia não apenas as pessoas que querem fazer atividade física por lazer ou por bem-estar, mas ela também atrai interesse de muitos atletas. Então, naquela época, basicamente, todas as equipes de futebol de São Paulo, do interior ou da capital, faziam avaliação física lá na Physis, né? Então era muito interessante, porque depois ia com o Zogaib, com o Turíbio, e a gente via os dados, eles me mostravam, a gente comparava com outros esportes. É isso que você falou do Zogaib que eu ia te perguntar, eu estava esperando chegar nessa parte, que você falou que o trabalho, a aproximação com ele, que é um fisiologista, foi muito importante para te despertar ao lado desse conhecimento mais aprofundado, da fisiologia, do funcionamento do corpo, né? Isso foi na Physis, então, foi na Physis, nessa época. Foi nessa época. E depois eu fiquei 1 ano e meio na Physis, eu comecei como professor C, e 1 ano e meio eu cheguei à coordenação da Physis. E aí eu recebi uma proposta de uma equipe de tênis, do técnico de tênis do Marcelo Meyer, que na época estava treinando uma equipe juvenil, quer dizer, ele estava com os profissionais também, o Fernando Miligeni treinava lá na época, e eu já havia feito um trabalho com os atletas dele lá na Physis e com outros atletas também de tênis e de outras modalidades. Ele me fez esse convite, eu achei interessante, era um desafio para mim. Ele estava abrindo um centro de treinamento de tênis na Granja Viana, e eu fui. Fiquei lá 1 ano com ele, e também foi muito interessante, porque lá o foco era para esporte de competição, então eu tive que desenvolver toda uma sistematização de trabalho
que eu não conhecia, eu tive que pesquisar, enfim. Então eu fazia circuito com medicine ball, fazia muito trabalho em quadra com os atletas, muitos drills que a gente chama, trabalho específico para tênis, usar o tempo que os caras em média ficam num ponto, e o tempo de recuperação também. Enfim, era uma coisa muito legal. Então eu tentava naquele momento aproximar o que eu via na fisiologia com os caras da Escola Paulista, né, que era hoje em dia a Unifesp, com a realidade que eu tinha de treinamento, né, e foi muito legal. A gente ficou 1 ano e meio lá, fiquei 1 ano lá com eles, e na sequência o Ricardo Delia, que também é uma referência para todo mundo da área, não só para mim, mas acho que o Ricardo ele teve um papel importante na educação física, nesse meio mundo fitness, de uma forma geral, porque ele é um cara ele trouxe muita inovação, ele trouxe muita coisa nova para esse meio, né? Ele era eu posso falar que ele foi um visionário, ele trouxe muita coisa que foi referência para muita gente. Como ele já me conhecia da FIS, ele gostava do meu trabalho e me convidou para ser o coordenador da sala de treinamento da Fórmula, que também foi um marco danado. Eu lembro que o primeiro dia da Fórmula houveram 1.500 matrículas. Parecia a fila do banco do Bradesco, até o estacionamento do Eldorado, né? Já abriu com uma expectativa danada do pessoal querendo se matricular e fazer parte. Aquele dia eu chorei. Eu cheguei 6 horas da manhã na academia, ia treinar, estava com meu cinto, ia treinar. Não é nada. Abri a academia, eu lembro o primeiro aluno que entrou foi um senhorzinho, entrou com uma camisa da regata, e aí a professora chegou para mim e disse: eu não tenho caneta nem prancheta. Aí eu joguei o cinto do lado, fui no escritório, saí catando caneta, papel, fui vendo essas coisas para fazer ficha que não tinha nada pronto ainda. Né? Bom, eu sei que eu comecei a trabalhar às 6 da manhã, trabalhei às 9h30 da noite, não comi, não fui ao banheiro, não tomei água, não fiz nada. Eu sei que cheguei em casa e chorei. Né? Mas eu estava muito, aquele dia nunca esqueço aquele dia. Mas, enfim, depois as coisas se ajustando, óbvio. Primeiro dia, sempre assim. Mas não deixava de ser uma sala cheia e movimentada. Nossa, sempre, muito, né? sempre. A gente foi um marco, porque ela trouxe o pessoal da Escola Paulista de Medicina também, ele continuou com esse contato com o pessoal, né? E todos eles naquela época estavam envolvidos com futebol, com automobilismo, com outros esportes, e também, novamente, vieram muitos atletas de tudo quanto é modalidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários atletas de várias modalidades na época também. E porque era uma coisa que eu me interessava muito, eu sempre quis trabalhar com esportes de alto rendimento, né? E o treinamento para esporte de alto rendimento é totalmente diferente do esporte que você tem para o fitness, né? Então, eu costumo falar que há 2 modalidades que a gente não pode deixar de lado, que é o atletismo e o levantamento de peso. Essas 2 modalidades, elas são base de treinamento para qualquer modalidade que você faça. Do fitness ao alto rendimento. Sim. Acho que todos esses públicos se aproveitam disso. O que eu acho é que o fitness ele vem mudando muito ao longo do tempo, né? Então, o fitness na década de 70 e 80, ela tinha ícones, né? O fitness tinha alguns ícones que eram os fisiculturistas, né? Porque foi aí que começou, aí que a gente via as salas de academia de ginástica, um monte de equipamento de ginástica, caros, enfim, e as pessoas elas se habituaram a treinar a máquina, porque era o que vendia na época. Quem ganhou espaço foi o trabalho alternativo, né? O trabalho funcional. As pessoas, elas não tinham, a maioria das pessoas, elas queriam estar bem, queriam estar com um nível de saúde bacana, um nível de condicionamento legal, e não interessava o volume do braço dela, ou não, o tamanho do peitoral delas. Né? Quer dizer, a coisa estética, é óbvio que ela é presente, todo mundo quer ficar bem, né? Mas as pessoas, elas sentiam necessidade de fazer alguma coisa que dessem para ela no seu dia a dia algo a mais do que uma pura estética, simplesmente a estética. Então, não é à toa que hoje em dia você tem uma quantidade imensa de estúdios, de academias que tem uma pegada mais para funcional, mais para centro de treinamento. Só pelo fato das academias, dos espaços, não vou nem chamar academia, porque para descaracterizar um pouquinho, né? Mas dos centros de treinamento, dos espaços de treinamento que abriram, terem o nome de centro de treinamento já mostra que elas querem oferecer alguma coisa, exatamente, a influência dessa mudança. E elas querem oferecer alguma coisa para os alunos que não seja simplesmente estética.
acho que as pessoas entendem que a estética é uma coisa que vem por consequência do trabalho. Isso que eu ia falar, é consequência, exatamente. Você trabalhar a sua força, a sua agilidade, sua mobilidade. Teu condicionamento orgânico, você vai estar saudável e o seu corpo vai responder de acordo, né? Então eu acho que... E a Mockba é o maior exemplo, né? Um dos maiores exemplos disso, né? A Mockba tem 7 anos de sucesso e 7 anos indo por essa pegada. E ela é uma referência, né? Ela é uma referência não só no bairro, por mais que ela seja uma academia que está num bairro, mas hoje em dia até pela própria internet, né? Quer dizer, tá tudo muito próximo. Pode fazer parte de um lugar sem estar lá, né? E eu, como viajo o Brasil inteiro com os meus cursos, a Mockba, se ouve falar da Mockba em todos os lugares. Toda vez que eu tenho contato e eu convido as pessoas para virem em São Paulo, as pessoas já conhecem a Mockba. Né? É muito legal isso. Puxa, é legal, pô, vou conhecer a Mockba. Eu estava no Sul agora essa semana, fui para lá quarta-feira, voltei ontem, e lá quando eles vêm para cá em maio, e a Mockba é um lugar que eles querem conhecer. Que é uma referência para eles. Aí, então é uma coisa muito legal, né? Mas porque a Mockba ela tem essa pegada, então é muito legal a atuação dos professores. Você vê o tempo todo que as pessoas estão interessadas em buscar conteúdo, em se aprimorar, né? Então muda aquela coisa um pouco de ficar no smartphone, ouvindo música, o cara já vem mais com uma proposta um pouquinho mais focada. E hoje em dia quem frequenta esses ambientes, né? Celso, eu achei duas coisas, antes da gente avançar no conteúdo, tem duas coisas que me chamaram a atenção do que você falou. Primeiro, as modalidades que são influência, porque às vezes a gente fala um trabalho funcional. Ele fala, bom, o que é funcional? Se eu usar um elástico é funcional? Se eu faço com kettlebell é funcional? Eu acho que mais do que a ferramenta, não acho que é a ferramenta que define o que é o funcional, eu acho que é as modalidades de influência. E você falou do atletismo, do levantamento de pesos, eu colocaria a ginástica também, a ginástica artística, os movimentos acrobáticos e ginásticos. Né? Então você vê que hoje tem essa influência buscando mais trabalhos que vêm dessas escolas. Não tem atletismo, ginástica, levantamento de pesos. Formando... Não é à toa que você vai na USP final de semana, você vê quantas assessorias de esporte tem lá, fazendo triatlon e fazendo corrida. Né? Quer dizer, então isso mostra que o atletismo está presente hoje em dia na realidade dessas pessoas, por mais que elas não enxerguem isso. Só o fato de você fazer uma planilha para um cliente dessas assessorias, o cara tem que ter um estudo disso baseado na referência que tem que ser o atletismo. Não tem como fugir disso, né? E na minha realidade, o levantamento de peso, porque eu trabalho com levantamento de peso, não só nos cursos, mas com os meus clientes, né, com os meus amigos, alunos, né, porque a relação já muda com o tempo, né, e o levantamento de peso é uma modalidade que ela pode ser, é uma ferramenta que você pode usar para várias possibilidades. Você pode usar para um senhor, você pode usar para uma criança que quer ser atleta ou que quer fazer uma outra atividade, você pode usar para a reabilitação da sua coluna, você pode usar enfim, para outras modalidades esportivas, né? E o que é muito legal, como eu foquei muito, de uma certa forma me especializei nessa modalidade, então tudo que eu coloco nos meus cursos, elas têm comprovação científica, né? Quer dizer, então eu não apresento alguma coisa que eu acho que aconteça, eu apresento coisas que realmente acontecem, né? Então quando eu pego números de wattagem desenvolvidas durante um movimento de snatch e clean jerk, por exemplo, são trabalhos científicos que se apresentaram e, consequentemente, quanto se gasta de caloria, enfim, o trabalho de mobilidade que você precisa ter. Super eficiente. Eu até vou te interromper esse assunto, porque você está entrando no levantamento olímpico, vamos começar esse assunto do começo, que eu acho que a gente faz a história toda. Legal. Você pratica há anos. Talvez mais de 15 anos que você tem a sua própria prática? Não, eu pratico. Eu conheci o levantamento de peso quando eu tinha 21 anos. Então, mais. Quantos anos? Mais de 20 anos praticando. Pô, Bruno, aí não pode falar essa parte, desculpa, pessoal. Não, 6 anos, ele começou com 21, fazem 8 anos que ele tem uma prática de levantamento. Brincadeira, você começou então. Eu conheci o levantamento de peso com 20 anos no Pinheiros, em 1990. Com um amigo meu, que infelizmente já não está mais com a gente, ele faleceu no acidente de moto,
mas ele era um atleta e também ele era um cara muito inteligente. Ele fazia mestrado em anatomia na USP e ele tinha todo um trabalho e uma metodologia de trabalho diferente. Eu não entendia por que ele fazia aquilo. Mas quando eu ia treinar com ele lá no Pinheiros, eu treinava uma vez por semana, aos sábados, eu pegava a barra, ele fracionava o movimento, então eu fazia o movimento da canela até o meu joelho e ficava fazendo 20 vezes aquela repetição. E não entendia por quê. Depois 20 vezes do joelho até o quadril, e não entendia por quê, mas enfim. Ele falava, ele era um mestre, repetia. Então ele me dava os agachamentos, eu fazia as coisas básicas. Eu fazia pull, agachamento, ele não deixava eu fazer o movimento completo, só o movimento fracionado naquele momento. E muitas repetições. A série ficava muito longa, né? E eu só falava amém, acreditava nele, quer dizer, e aí depois ele saiu do Pinheiros, a gente ficou sem lugar para treinar e as academias na época não tinham um espaço para você fazer levantamento de peso, né? Quer dizer, você não tinha material adequado, as barras não eram flexíveis, as barras eram duras, as anilhas não tinham borracha, você não tinha espaço na academia para fazer, então eu parei de treinar. Eu treinei 3 meses, quando eu tinha 20 anos no Pinheiros, parei de treinar. E fui voltar a treinar, por incrível que pareça, há 7 anos atrás, quando abriu a Mocba. Ah, que honra! Essa informação eu não sabia ainda. Tá. Porque eu treinava, enfim, mas eu não tinha um treinamento... Nunca mais teve aquele nível de excelência que teve no Pinheiros nessa época. Nunca. Eu treinava, eu fazia trabalho de força, eu gostava sempre, para mim eu sempre tentava me manter forte, quer dizer, então eu fazia muito agachamento, né? Então eu fazia agachamento, fazia supino, fazia trabalho de costas, mas eu misturava tudo. Já há muito tempo para cá eu não segmentava mais o trabalho. E aí uma vez andando aqui na rua, na Schillings, voltando da padaria, eu olhei assim, vi Moskva, né? Aí eu olhei, atravessei a rua, pus a mão no vidro e falei, nossa, eu acho que tem o que eu quero, né? Que sorte! Foi um domingo isso. Meu vizinho! Meu vizinho! Isso foi no domingo. Segunda-feira eu cheguei aqui quietinho, não falei nada pra ninguém, entrei aqui e vi, falei, não, tá bom, vou me inscrever aqui na academia e tal, não, legal. Peguei, fechei, comecei a me matriculei, comecei a frequentar aqui e foi aí que eu comecei a voltar a treinar levantamento de peso. Foi aí que a gente se conheceu. Eu acho que nos últimos 10 anos que teve essa proliferação de plataformas, barras, anilhas e locais para treino, né? Realmente, há 15 anos atrás, um pouco mais, como você estava dizendo, não tinha como, se você não fosse um atleta ou não estivesse num clube onde existe a modalidade, você nunca ia entrar numa academia e praticar levantamento olímpico, né? Acho que essa era a realidade. Há 7 anos atrás, por exemplo, a gente pegar, há 10 anos atrás, você tinha um box de crossfit. Que era um local também exatamente. Pode ser feito. Só que o crossfit era uma coisa, era um box só e não tinha a dimensão que tem hoje em dia, né? Sim. Então, há 7 anos atrás, eu falo eu falo com quase toda a certeza do mundo que era aqui que tinha, era a Mocba que tinha, a Mocba que deu essa inovação. Tanto que a gente até montamos juntos uma plataforma lá, né? Fizemos muitas coisas. E aí depois, até por conta do CrossFit, isso é uma coisa muito positiva que o CrossFit ele fez, além dos movimentos ginásticos, né, desse trabalho livre, ele trouxe também o levantamento de peso, né? E aí foi que depois eu conheci o Noriega, a gente começou a treinar juntos em maio do outro ano, né? Isso. E aí a gente começou, a gente era... Ali foi um ano e meio, né? Ano e meio, quase 2 anos, eu acho, de prática, 2 vezes na semana. Com ele, exatamente. Com ele. E aí essa história de curso, por exemplo, começou com o Noriega, porque eu treinava aqui e treinava em outro lugar que eu também dava aula, quer dizer, fazia personal, que para mim era mais próximo, então muitas vezes eu treinava de outro lugar, improvisando ainda naquele momento, e os professores ficavam muito interessados com esse trabalho. E foi aí que eu e o Noriega, a gente decidiu montar um curso sem muita pretensão, mas o curso deu muito certo. Sim. E depois outras pessoas se interessaram, a gente foi trabalhar junto com uma outra empresa de capacitação na área, isso para a gente foi muito interessante, deu um respaldo maior. E para que o trabalho ele ficasse mais interessante, né, para que já que eu estava metido a vida começou a levar por esse caminho, né, eu resolvi ir para a Ucrânia fazer um camp lá, né. Eu comecei no ano de 2016
sem querer, de uma forma muito realmente despretensiosa, seguir como é que foi isso? Como é que você descobriu esse curso da Ucrânia, esse camp, como é que você foi e tudo mais? Então, esse camp, graças à internet, né, ao santo YouTube, né, eu segui um atleta de levantamento de peso, e esse atleta ele promove até hoje um evento na Rússia. É um russo, porque os caras são referências, né? E aí ele fazia um evento, e desse evento houveram outros vídeos, né? Houveram outro material, e eu comecei a ver o material. E tinha um outro atleta, que eu nem conhecia, mas enfim, ele tinha um material muito interessante nesse negócio. E eu comecei a ver algumas coisas a mais desse atleta. E eu comecei a reparar que ele ensinava muito, ele era um cara que, no meu entender, era muito generoso. Eu não via nenhum outro atleta, nem nas redes sociais, se preocupando em ensinar, em passar algum conhecimento através dessa ferramenta que é a internet. E esse atleta ele ensinava, ele passava conteúdo. E ele fazia algumas coisas que eu não usava, algumas ferramentas que eu não usava, e eu começava a aplicar, e realmente eu senti que o negócio funcionava. Né? Falei, puxa, que legal, o cara faz isso. Pô, vou começar a fazer, né? E na sequência eu comecei a seguir esse cara abriu o primeiro camp na Ucrânia. É um encontro de 2 semanas num centro olímpico, onde você tem atletas de várias modalidades, né, olímpicas. E você está falando aí do atleta, o nome, por favor, dele, sim. O nome e a classificação dele, né? Ele ganhou aí a Olimpíada, é importante, tal, os títulos e quem que é o atleta. O currículo dele, né? Bom, esse cara é o Alexei Terektin. É muito legal, porque ninguém sabe falando dele, né? Por isso que eu não arrisquei. Eu ia falar, por favor. Terektin, Alexei Terektin, né? Mas aí eu fui lá pro camp, ele foi o primeiro camp que ele fez. Ele vinha começando a trabalhar com cursos há pouco tempo, e ele é um cara extremamente didático, né? Em 2012 ele foi campeão olímpico. Campeão, medalha de ouro em Londres. Exatamente, em Londres, categoria de até 105 quilos. Até 105. Ele foi 3º colocado no europeu em 2011, foi bronze no campeonato europeu 2011. Que é um campeonato fortíssimo, europeu, também ganharam, foram 2 russos, ele ucraniano foi 3º colocado. É uma referência, e é um cara extremamente generoso, e putz, a gente hoje em dia tem uma relação de amizade, né? Quanto tempo você teve nesse primeiro contato no camp? Então, Quanto tempo foi lá? No primeiro contato eu fiquei lá 3 semanas, né? Na verdade eu cheguei um pouco antes, eu fui o primeiro cara a chegar lá na Ucrânia, cheguei um pouco antes no seu treinamento, e foram 2 semanas de treinamento, né? Onde a gente treinava 2 períodos por dia. Foi muito legal porque a gente pôde conhecer uma cultura diferente, conheci pessoas envolvidas na modalidade que são referências. Conheci um senhor que ele foi chefe da delegação ucraniana durante 5 Olimpíadas, né? Conhecimento, fantástico. E o cara é a cara do meu avô, cara. Quando eu saí lá eu comecei a chorar. Eu não sei porquê, eu não conseguia segurar, quer dizer. E Kulak. E ele é um cara muito querido, e, enfim, outras pessoas, e conheci um pouco da cultura deles, né? Legal. Bom, mas eu achei muito interessante o camp e falei, cara, eu vou levar esse cara para o Brasil. Né? Já que ele dá cursos no mundo inteiro, eu peguei e fiz uma proposta para ele aceitou, eu contratei naquele momento ele para vir para o Brasil, e não tinha nenhum tipo de... vou levar para o Brasil porque o pessoal vai gostar, esse negócio de CrossFit está cada vez crescendo mais, as pessoas elas vão... Vai ser legal, eu achei que seria interessante ele vir para o Brasil para fazer esse seminário aqui. Ele veio, a gente fez 2 seminários com 25 pessoas, que é o teto naquela época para os seminários. A primeira visita dele foi no início de 2017, né? Foi em janeiro de 2017. Tá. E aí fizemos 2 seminários com muito sucesso, e foi muito legal, porque o seminário é sábado e domingo, né? Aí no sábado, voltando para São Paulo, voltando para casa, a gente deu curso na Companhia Atlética, o primeiro lugar que a gente deu o curso. Voltando para casa, eu vi os 2 conversando, porque tem o Alexei e tem o Sergei Kutsov, que também trabalham juntos, são super amigos. O Sergei ele é mestre em ciência é doutor em ciência do esporte pela Universidade de Kiev, enfim. Também é um cara que também foi atleta da seleção
ucraniana de levantamento de peso, conhece demais. E eu vi eles falando em ucraniano no carro, né? E eu vi que estavam falando alguma coisa de mim, né? Aí eu falei, cara, por favor, cara, me fala qualquer coisa, me dá um feedback do meu trabalho, vocês podem falar, tal, né? E eles me elogiaram muito naquela época, né? Não vou entrar no que foi dito, mas eles gostaram muito do meu trabalho. E aí, poxa, gostaram da minha dinâmica, da minha conduta, enfim. E aí chegou em casa, na quarta-feira, eles iam ficar mais uma semana, que a gente ia dar um seminário na outra semana. O Alexei me chamou, vem cá, senta aqui. Aí sentou comigo, me mostrou algumas coisas e falou, eu quero que você seja meu aluno no Brasil. Eu quero que você seja o chefe aqui. Até que eles me chamam de boss. Né? E aí falou, tá bom, então o que eu tenho que fazer, né? Então todos os contatos que chegavam a ele passava para mim, eu fazia esse contato, esse meio campo, e ele me levava junto com ele para fazer os workshops, que eu, além de traduzir a minha correção, exatamente a mesma correção que ele, a gente fala a mesma língua, né? No levantamento de peso, né? E o inglês dele melhorou muito, que era uma porcaria, hoje o inglês está super bom. O meu também eu tive que aprender, eu tive que voltar a estudar inglês. Então a gente fala toda semana hoje em dia. Então, e aí ele me deu, ano passado, ele me deu a certificação número 1 de Your Body Code Mind Coach, né? Então, por enquanto saiu, eu tenho essa certificação, é um produto novo que ele vai lançar ainda, né? Hoje você é o único treinador, a gente pode dizer, no mundo sim, que é autorizado a ministrar a metodologia dele em certificações de levantamento olímpico. Sim, isso não significa que não tem nada a dizer. É o começo de um trabalho, mas que ele quer ampliar. É um produto, porque ele é um cara, realmente ele é muito profissional e ele é muito didático, sabe? A forma dele passar. Tanto é que eu mudei muito minha forma de praticar, né? O curso que eu fazia antes do seminário, antes de ir para a Ucrânia, que eu faço hoje em dia, é outro curso, né? É outro seminário, é outra realidade, com muito mais informação, com uma parte biomecânica muito mais afiada, quer dizer, então isso trouxe, isso desperta totalmente um lado muito mais exato da prática. Um curso né? muito mais sério, eu acho, agora. Exatamente. Antes era uma coisa mais informal, talvez. A relação que exatamente. Né? Eu costumo falar que esse curso ele me trouxe à tona uma brincadeira que a gente fazia quando era mais jovem, que era o telefone sem fio. Então você ficava num ciclo, né? Aí uma pessoa fala uma palavra ou uma frase, e essa frase vai andando no ciclo todo, quando chega na pessoa, a frase já é outra, tem outro sentido, e é a mesma coisa, né? Então, quando você teve a escola que eu achava que eu trabalhava era soviética também, né? Mas saiu de lá, foi para Cuba, Cuba foi para outro país, do outro país vem para cá, já deturpa algumas coisas já não funcionam da mesma forma, né? E aí, quando você vai aprender lá na fonte, né? É diferente, quando você toma água límpida que está lá, brotando, ela tem um nível de pureza muito maior do que está lá, do que a água que está já andou quilômetros no rio, né? Então essa é a relação que eu faço quando eu falo desse curso, né? E é legal agora que ele vem muito para o Brasil, ele já veio 4 vezes para o Brasil, né? Então hoje em dia a fonte pode vir até a gente. Virou uma grande amizade. Virou uma grande amizade. Você como um cliente, vamos ver, consumindo um produto que era o cliente dele, você convidou para vir e a relação cresceu e hoje é um contato super próximo. A gente tem uma amizade. Você tem acesso, como você falou no início, aos estudos, à base científica, aos novos avanços que vão aparecendo no processo. Né? Aí você pega a relação de todos os números dos 20 atletas melhores ranqueados em cada categoria. Hoje em dia você tem esses dados, quanto eles fazem de quilagem em um treino, ao longo do treinamento deles, o trabalho que eles fazem, a periodização que eles montam, hoje em dia é outra coisa, né? Legal. E são informações que, aliás, são muito grandes, são informações além do que a gente necessita para a nossa realidade, né? Óbvio, se eu vou querer trabalhar com atleta, né, quando eu falo atleta, o iniciante, para ser atleta, eu estou falando de um cara de 12, 14 anos de idade, que é essa a realidade. Né? 18 anos para começar já é velho. Né? Vamos ser realistas, né? Já não rola mais. Para levantamento de peso não rola mais. Pode ser para um nível diferente, um nível regional, nacional. Agora, para um alto rendimento como o deles é outra realidade. Né? Agora, eu acho que o levantamento de peso
além do trabalho que é feito com os atletas de alto rendimento, acho que o grande lance para quem está no mundo fitness, né, quem está em um espaço, num centro de treinamento, que trabalha com pessoas normais, que trabalham o dia inteiro, ou fazem algum outro esporte, e você pode apresentar essa ferramenta de uma forma muito tranquila, de uma forma muito segura, né, e com resultado. Então, o que eu acho mais interessante, e mesmo porque você tem um público maior, né, e mesmo porque atleta é complicado no Brasil, né, pessoal? Vamos combinar. Eu trabalhei com rugby, meu último esporte de alto rendimento que eu trabalhei com o pessoal do rugby. E, enfim, infelizmente, aqui no Brasil ainda é complicado. Eu costumo falar que educação e esporte eles têm que estar muito atrelados. E, infelizmente, no Brasil, se não tem educação, como é que você vai ter esporte? É uma realidade da gente. Celso, é legal que você citou o levantamento olímpico para o personal trainer, né, no fitness. Como é que é? Você usa o levantamento olímpico com os seus alunos? Usa quanto? Uso muito. Eu uso... por exemplo, eu tenho um atleta agora, um atleta aluno. Ele é atleta, ele é uma pessoa normal, ele é um executivo, trabalha numa empresa... super conhecida, enfim. E ao mesmo tempo ele é um atleta de triatlo. No ano passado ele foi para o Mundial de triatlo na Austrália. Ele começou a trabalhar comigo no passado. A gente começou a trabalhar acho que uns 3 meses antes da prova dele, né? E eu introduzi o levantamento de peso para ele. E o cara ele sentiu uma baita diferença. Sentiu diferença na corrida, na postura, em tudo. A performance dele melhorou, ele ficou mais potente. Então, hoje ele treinou comigo. Hoje eu faço o trabalho com ele, usando essas duas modalidades que eu te falei. Hoje a gente fez metade do treino em LPO, metade do treino a gente trabalhou coordenativos de corrida. Né? Tem um espaço aberto e a gente trabalhou coordenativos de corrida. Então eu identifiquei uma série de problemas que ele tem em relação à corrida dele, a biomecânica da corrida dele tem uma série de erros e a gente está trabalhando para isso agora, para mudar isso. É assim, ele tem mais de 50 anos, ele já é veterano, né? Você olha para ele, você não diz, o bicho está super em forma. Mas ele é muito mais complicado você trabalhar com um cara desse que está há 50 anos correndo de um jeito, você tem que mudar né? Os padrões. Mas ele já sentiu muita diferença, né? Legal. Então eu tenho um aluno que joga polo, cavalo. E eu introduzi o levantamento de peso para ele. Ele sentiu uma baita diferença. E os força, alunos, potência e tudo. Desculpa te interromper, mas e os alunos que, vamos dizer, que não são esportistas? Você tem alunos que, por exemplo, uma mulher que quer só melhorar tônus muscular, ou um homem que quer manter a saúde, você também está aplicando com esses alunos os movimentos? Por exemplo, o levantamento de peso, a gente trabalha muito a cadeia posterior, né? Hoje em dia, como é que as pessoas elas ficam? Elas ficam sentadas, ou seja, você tem um comprometimento da circulação na sua cadeia posterior, pelo fato de você estar sentado, né? Tem alguns trabalhos que mostram que você fica 8 horas sentado durante o seu dia, é equivalente a você fumar um maço de cigarro por dia. Né? Prejuízo que você tem, exatamente. E as pessoas elas dirigem, pegam as coisas, falam no celular, ficam o tempo todo no celular, computador, é tudo muito anteriorizado. Tudo anterior. É tudo aqui. Então as pessoas esquecem que tem uma coluna, que tem costas, que tem músculos, que teu eixo está lá atrás. E hoje em dia a nossa vida, ou o sedentarismo, faz com que a gente, até os exercícios, se você fizer de uma forma errônea na academia, mal posicionado, por exemplo, eu costumo falar o seguinte, toda vez que eu pego um aluno para trabalhar, a primeira coisa que eu faço com o meu aluno não é nem aquecer, eu aqueço esse cara, alinhando esse cara. A primeira coisa que a gente faz é colocar esse cara no eixo. Porque o dia a dia, até na hora que ele acorda, ele se mexe, está com outra postura. A primeira coisa que eu faço é colocar o aluno no eixo. Depois está no eixo, está alinhado, agora vamos treinar. É assim que eu faço sempre. Ao mesmo tempo, ele não precisa ter uma postura adequada, quer dizer, que tipo de benefício ele vai ter? Eu acho que você falou uma coisa no início que é verdade, né? Quando o cara lá atrás treinava na máquina, a estética estava na frente da função, né? Então, só empurrar era suficiente porque eu queria ficar com o peito definido, acabou. Exatamente. Quando você fala que você colocou o seu aluno para agachar overhead e que você aumentou o gasto energético, você ativou a cadeia por completo, estimulou todos os músculos e a estética virou uma consequência que você vai ter o ganho, mas ele não era o foco principal, então você saiu da cadeia, eu acho que isso... Exatamente. Né, e isso é uma coisa que você pode aplicar com os senhores, você pode aplicar com qualquer pessoa. Né? Então ele fica uma coisa mais funcional. Se você tem grupos, por exemplo, de terceira idade,
coloca o seu cliente, o seu aluno, para agachar com PVC. Não se esquece massa, mas coloca ele no eixo, trabalha em eixos, trabalha com eixo adequado, faz agachamento, trabalha a mobilidade. A gente tem que ter em mente o seguinte, quando é com a idade, a gente vai perdendo 3 coisas, 4, 5, bom, a gente vai perdendo mobilidade, e uma coisa legal do levantamento de peso, que para você fazer levantamento de peso, ele te traz isso, a mobilidade está sempre presente. Então eu sou um cara que alongo muito antes e depois da minha prática. E ela está presente durante a prática. Força, acho legal salientar isso. Né? Sim. Muita gente tem medo da correlação força-mobilidade. Exatamente, não tem nada a ver. Você é extremamente flexível e muito forte, treina muita força. Os caras mais duros são os corredores. Não necessariamente são os mais fortes, mas ficam naquele movimento repetitivo, com impacto, aquela sequência, ficam todas travadas. E é muito difícil uma pessoa que pegue e alongue depois. Então esses caras são os mais duros. Agora, se você tem um trabalho que exige a tua mobilidade, você não vai ficar um cara travado. Então isso é muito interessante para as pessoas se ligarem. Uma outra coisa legal é que é um trabalho recente de 2015 feito no Reino Unido, que é a relação do levantamento de peso com a parte cognitiva. Então tem trabalhos que mostram que o levantamento de peso também ajuda muito na parte cognitiva, que é uma outra coisa que a gente vai perdendo com a idade. Né? Então ele é muito interessante para evitar e para prevenir todas essas doenças degenerativas que a gente tem com a idade. Né? Nível de testosterona, pelo fato de você fazer um trabalho de força, a testosterona de quem pratica está sempre lá, nos exames está sempre acima, nos níveis mais altos, independente da idade. O que enfraquece seus ossos. Exatamente. Por exemplo, problemas de osteopatia, como é que fala? Osteopenia, osteoporose. Pelo fato de ser um salto levantamento de peso, ou seja, você tem impacto, ele é ótimo para que você tenha fixação de cálcio nos seus ossos, ou seja, ele tem uma série de benefícios que ele traz. E o mais interessante é o nível de consciência que quem pratica tem que ter. Né? Então ele começa a entender melhor o funcionamento dele, do corpo dele. Ele começa a desenvolver a habilidade de perceber, ele cria uma autopercepção muito interessante. Né? E isso é imprescindível para qualquer coisa. Né? Não, excelente. Eu quis estender um pouquinho mais nesse assunto, porque eu vejo que você é uma pessoa que tem contato com o Alexei, medalha de ouro no Olimpíada e tudo mais, e ao mesmo tempo tem uma agenda de alunos de personal training super cheia e atende uma mulher que trabalha no escritório, que fica sentada e que anda de salto alto e que precisa melhorar os comportamentos, ou um homem que quer emagrecer, melhorar a tônus muscular. Então você está nesses dois extremos e você usa muito do que você ganha e conhece da alta performance para melhorar a condição dos seus alunos do dia a dia. E acho que isso é legal, também. Isso é muito legal, porque muita gente fica distante, acha que não, se o cara é do dia a dia ele só tem que sentar, fazer supino, leg press, tal, isso não serve. Isso serve, não vou falar que adaptar, saber usar. Isso é uma coisa que você pode ter no teu programa de treinamento, mas eu acho que isso não precisa ser o foco principal do seu treinamento. Ele pode compor o seu treino, né? Acho que toda ferramenta é interessante se você sabe como usá-la, né? Quer dizer, então, hoje em dia tem uma metodologia de trabalho que eu mesmo acabei desenvolvendo, né? Que eu não vou desprezar o trabalho com muitas vezes eu tenho um aluno meu que tem 67 anos e que muitas vezes para ele eu coloco ele numa máquina. A máquina não é um problema. Exatamente, eu adapto, ele agacha com bastão, com PVC acima da cabeça, ele é obrigado a fazer isso. Por mais que ele não goste, isso é uma coisa que tem que fazer, né? Que isso é que dá a força, que dá a estrutura, que dá alinhamento para ele. Agora, algumas outras questões eu coloco ele na máquina para fazer, eu não desprezo isso. Agora, o problema é quando a pessoa fica só focada no negócio, né? Eu acho que é muito interessante quando você se abre, e hoje em dia, uma coisa que eu acho, até por conta dessas ferramentas serem uma referência, eu acho que daqui a pouco vai ser... dificilmente uma pessoa, e hoje em dia as pessoas estão em busca de capacitação, né? E você observa a diferença de quem pratica e quem não pratica. Sim. E eu tenho 2 senhores, eu tenho um de 68 anos, que se eu mostrar os vídeos dele fazendo levantamento de peso, sabe? E não interessa a carga, não, é 25, 30, 40 quilos ele faz, mas cara, a mobilidade, a coordenação,
E não conta pra ele, mas ele descoordenado pra caramba, ele ligou pra caramba, impressionante, fazendo direitinho, né? E, enfim, então, quer dizer, está mais do que comprovado, tanto cientificamente quanto na prática você observa, e quem faz, que é muito engraçado, né? Porque quando você não faz, você olha assim, pô, o cara está estudando uma coisa, né? Isso é uma outra coisa, pessoal, isso é uma outra coisa. Sabe o que acontece? Não confunda treinamento com entretenimento, tá? Quando o cara começa a trazer para você muitos elementos, tem muito professor que quer entreter o aluno trazendo coisas novas. Se você observar como é que é o treinamento ele é muito focado. Então, é muito interessante quando o professor ele pega, traça uma meta para o aluno, porque você pode muito bem trabalhar com a periodização com o seu aluno. Se você souber como a gente lida com a fisiologia, a gente tem que entender que por mais, se a gente, um atleta, por exemplo, um atleta de alto nível, ele consegue ficar até 3 meses em alto rendimento. Depois disso ele tem que quebrar. E a gente precisa entender isso até para a gente ciclar o trabalho do nosso aluno. O seu cliente, então mais uma informação que você traz do alto rendimento, mas aplica no seu cliente de 3 vezes na semana. Exatamente. Dependendo de como é esse treinamento, das intensidades, das variações, das diversificações, é interessante você fazer uma ruptura no treino. Não é que ele não vai parar de treinar, não, ele só quer fazer coisas diferentes. Vai levar ele para outra realidade. É interessante isso também. Né? Até para trazer novos estímulos para ele. Mas aí depois você começa e foca e pronto. Agora, o negócio de ficar inventando muita moda no treino, não confunde isso, entendeu? Quer dizer, eu acho que sim, você tem que ser categórico nas suas ferramentas. Se você pega uma ferramenta, abraça, domina essa ferramenta, aplica para o teu aluno da forma segura e realmente que te traga resultado é uma coisa. Agora, tomar cuidado com, eu vi isso aqui é legal, vou fazer, eu vi isso aqui, calma. Né? Não para de achar devagar, que aquilo vai mudar a sua vida. Exatamente. Muita gente faz isso até com medo de perder o cliente. Porque, viu o fulaninho fazendo, pessoal, não é assim que funciona. Calma, calma.